Tudo bem com vocês? E... Bom, seguindo então o nosso projeto, né, na quarentena aí, Ortodontia na Quarentena, com o objetivo de compartilhar ortodontia, e uma horinha aí por dias específicos a gente falar de algum assunto bem legal da ortodontia, contribuir com vocês com conhecimento e trazer colegas, né, que além de serem meus amigos, serem meus colegas pessoais, terem uma expertise específica em determinado assunto. E hoje o nosso tema é Invisalign. Né? Invisalign é algo que é muito falado hoje em dia, né? Embora não seja um sistema muito novo. Só que a gente vai trazer para vocês visões de clínicos, né? De especialistas e mestres e doutores que no assunto. Então, hoje às 16 horas a gente vai conversar agora com o Dr. Felipe Galego. Ele já tá aí, né, Fê? E a gente vai conversar hoje especificamente de biomecânica com o Invisalign nas regiões posteriores, mesialização e distalização. Antes de chamar nosso convidado de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele e aonde nos conhecemos, né? Bom, o Felipe, ele é especialista pela USP, ele é graduado pela USP, especialização em São Leopoldo, ele fez mestrado em ortodontia lá na FAUSP e ele tem experiência e expertise que ele fez residência em sistemas autoligados e também ele é Invisalign Top Doctor Diamond. Além disso, ele trabalha na Hori Clinic, né? Ele é sócio na área de ortodontia do nosso querido amigo Frederico e da Iesca. Gosto muito deles. E aí, ele também atende uns modelos aí, né, Fê? Uns famosos. Gente, sigam ele, vale a pena. É um Instagram bem legal também, tá bom? Bom, vou chamá-lo aqui para falar com vocês. Oi! E aí, tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo aí, né? Bem, Felipe, bem-vindo aí no nosso projeto. Pra gente conversar um pouquinho de ortodontia hoje, né? Sim, sim. Vamos cuidar aí do pessoal que tá aí na live aí, né? Pois é, então o pessoal tá entrando aí. A gente já começa a conversar sobre Invisalign, né? Que é o assunto de hoje. Você já é top doctor, né? Então você tem uma certa experiência. E a gente escolheu um assunto de biomecânica para realmente ajudar os que já fazem Invisalign. Tá bem legal o assunto, né? Ah, no Invisalign, na verdade, a gente faz um tempo já, né? Ultimamente, nos últimos uns 3 anos aí, que começou bem forte no consultório. Acho que da maioria das pessoas, né, que faz hoje Invisalign, né? Começou bastante forte nos últimos anos, vai. Apesar de o Invisalign já ter no Brasil faz Faz tempo. quase mais de 10 anos já que tem já. Então, é forte mesmo nesses últimos tempos aí. A estratégia da Align que mudou, né? O sistema deles entrou com tudo, assim, eu acho que acabou facilitando a entrada nos consultórios. E é Melhorou sempre bastante, né? melhorou também a qualidade de clean check e tudo, né? As nossas ferramentas. Felipe, conta pra gente. Então, vamos falar do tema já em específico, né? Enquanto o Vamos. pessoal chega aí. Fala um pouquinho, introduz aí um pouquinho do assunto, antes das perguntas. Fala um pouquinho da sua experiência na clean Com check. Invisalign só. Então, Isso. assim, vamos falar sobre hoje, né? Como o tema é movimentação com Invisalign, né? É importante, né? A gente está frisando, né, que o Invisalign, na verdade, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta, é um aparelho ortodôntico que ele, basicamente, ele vai fazer o que você pede, né? E você manda isso através aí do CleanCheck, né? Que é basicamente onde que a gente vai fazer isso, né? Através das documentações e que a gente faz, radiografias, né? Escaneamento, vai formar um planejamento, né? Através do nosso conhecimento, aliado a esses exames, e a partir daí que a gente vai fazer todo o planejamento da movimentação, dos objetivos do tratamento, né? Onde que a gente quer que
o nosso tratamento chegue no final, né? Então, basicamente, a partir daí, a gente manda produzir os alinhadores, né? A partir dos alinhadores, quando chegam, já tem aquele setup que você já fez digitalmente, né? Que é onde que o tratamento vai chegar no seu consultório para você iniciar as trocas de alinhadores junto com o paciente, acompanhamento, tratamento, né, instalação de attachment e tudo mais que a gente faz no dia a dia do consultório. E esse assunto é legal porque, assim, só gera essas dúvidas depois que tem um certo tempo de, né, Invisalign. Quando você é novo, né, você acredita em clean check, né? É muito simples. Mas depois que você começa a ter alguns casos, você fala, poxa, será que tem algumas estratégias diferenciadas para me ajudar a otimizar a minha movimentação, né? Então, nosso tema hoje é bem específico para quem já trabalha um pouquinho com Invisalign, né? E quem tem vontade de fazer também, né? Porque já vai pegando as dicas, né, Felipe? A ideia é assim, né? Tem um pessoal que fala, né? Acho que eu ouvi essa frase muito do Renato Mussa, que ele é o diretor clínico da Align, né? Uhum. Bate-papos nossos, assim, a gente fala assim, né? Que o melhor jeito, né, de você aprender a fazer o Invisalign é fazendo, né? Executando os casos, né? E a partir daí você vai, né, com a experiência que você tem, junto com o conhecimento adquirido de cursos e tudo mais, você vai cada vez aperfeiçoando mais o seu tratamento clínico, né? Então, eu falo assim, né? Quem está querendo entrar num sistema de Invisalign, claro que é uma curva de aprendizado, né? Então, basicamente, aí você vai aliando técnicas ortodônticas junto com o seu conhecimento, né, adquirido com o uso do Invisalign, né? Eu acho que uma coisa, ela não está separada da outra, né? Acho que o Invisalign, basicamente, aí eu uso todos os meus conhecimentos ortodônticos para fazer o planejamento o melhor possível. Claro que dentro do que a gente tem como planejamento, tem alguns meandros que a gente consegue encurtar caminhos, né, facilitar nossa movimentação, prever alguns problemas que aquela movimentação pode acontecer durante o tratamento, como fazer para evitar, como fazer para resolver se caso aquele problema apareceu durante o tratamento. Então, basicamente, isso é a experiência que cada um tem, né, no dia a dia. Uhum. Então vamos falar em específico já do nosso assunto, que são os espaços posteriores, né? O manejo dos espaços posteriores, tanto para distalização quanto para mesialização. Em quais situações clínicas deve-se distalizar ou mesializar? É assim, primeiro eu queria explicar assim que mesializar e distalizar, né, é feito, acho que quase 100% dos tratamentos ortodônticos a gente faz mesialização e distalização. Seja posterior ou anterior, né, todas essas movimentações, acho que todo tratamento tem isso, né. Se tem uma coisa assim que eu gosto bastante de fazer no Invisalign é mesialização e distalização. Né, com bracket, né, com aparelho fixo, né, a gente tem alguns dispositivos que a gente pode usar, né, para fazer molas, né, mini implantes, né, elásticos, né. Então, assim, basicamente não muda nada a questão de distalizar ou mesalizar, né. Só a diferença que com o Invisalign eu particularmente acho muito, muito fácil fazer uma mesalização, uma distalização com o Invisalign. Né? O plástico ele abraça o dente, abraça o attachment, tem dispositivos acessórios que você pode colocar ali no tratamento, elásticos, né? Associar com mini implante, por exemplo. Então, o tratamento eu acho que fica muito, muito fácil. Né? Agora, quanto às situações, né? Quanto às situações do nosso dia a dia, né? Basicamente, fechamento de espaço e abertura de espaço vai de acordo com o que você está planejando, com o que você quer o objetivo. Por exemplo, né, situações que o paciente perdeu um dente, né, você vê que o perfil está bom, você vê que
o canino está em classe 1, molar, ou então os molares deveriam estar em classe 1 e perdeu-se um espaço, né, por causa de uma mesialização, ou então o molar ali que inclinou. Então, basicamente, esses casos determinam uma abertura de espaço, né? Então, você, dependendo do que você quer, você vai abrir ou fechar. Então, nesses casos que tem abertura de espaço, né, o planejamento ele é muito fácil, né, que é basicamente o Invisalign vai trabalhar como se fosse uma mola, né? Ele vai entrar plástico ali entre os dentes, né, e vai ajudar a afastar ou distalizar os dentes. Agora, outra função, por exemplo, você tem ali um espaço, né, que é um espaço pequeno, por exemplo, né, e você também está em classe 1, você quer mesalizar molar, primeiro molar, segundo molar, né, geralmente esses pequenos espaços, por causa de pequenos diastemas posteriores, é super simples, né? Uhum. Mas como a movimentação tem que ser uma movimentação muito precisa, porque é uma movimentação que eu considero pesada até para Invisalign, né? Esses movimentos eles exigem bastante cuidado na hora do planejamento, né? Porque basicamente aí você tem que usar talvez terapia auxiliar, né, junto com elásticos, né, ou redesenhar o attachment ali da região. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão de mesialização ou digitalização é a questão do planejamento, né? Então, basicamente, se você não vê que o perfil do paciente permite uma posteriorização, né, uma distalização do segmento anterior, por exemplo, né, você tem que você pode ficar um pouco mais tranquilo até, né, que eu falo, né, porque você pode perder a ancoragem ali da anterior, né, e o ao contrário também acontece. Se você quiser perder a ancoragem dos posteriores mesializando, também é importante você estar sempre atento aos dentes anteriores para ver se a ancoragem não está sendo afetada. Né? Então, assim, quando está, mesmo que no clean check ali esteja acontecendo somente numa mesialização, né, você tem que estar atento ali na boca do paciente para ver se os dentes anteriores não estão perdendo ancoragem, está diminuindo ali, o ângulo nasolabial está alterando, né? Se tem alguma coisa ali que faça o dente Influencia. que influencie nos inferiores, eles estão inclinados para lingual, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas partes dos efeitos colaterais, mas basicamente, né, fechamento de espaço, né, a gente trabalha bastante com reabilitação, né? Fechamento ou abertura para implantes, né? No caso, a gente faz abertura de espaço para colocação de implante, né? Então, basicamente, você tem que prever ali no clean check quanto que aquele dente que você vai ter de espaço protético, né, para poder distalizar aqueles posteriores, né? Ou ao contrário, a mesma coisa, né? Você quer mesializar um segundo molar, encostar ele ali no segundo pré, e quanto tem de espaço ali no posterior para você fazer um implante, por exemplo, né, no segundo molar. Então, essas situações que demandam, né, mesialização ou distalização, né, em casos protéticos, você tem que ter uma visão lá na frente de como que vai ser aquela prótese, por exemplo, para você conseguir planejar, fazer o planejamento logo no começo, antes de mandar os alinhadores, né, para serem produzidos, para que no futuro, ali no final do seu tratamento, aquele dente já tenha espaço adequado, né? Quando a gente está fazendo essa movimentação, né, a gente tem que lembrar que a gente está abrindo espaço visível ali entre os dentes, mas também tem que pensar nas coroas, nas coroas não, desculpa, nas raízes, né, que podem vir inclinando, ou o dente pode vir de corpo, né, então sempre está acompanhando esses movimentos, né, atento à coroa, né, se ela está inclinando ou não, angulando ou não, e acompanhando de tempos em tempos com radiografia panorâmica. Né?
Então, uma radiografia, uma periapical que esteja, né, para você ver se aquela movimentação está vindo no tempo certo. Né? Então, essas situações clínicas que fazem você mesializar ou distalizar, né, elas estão muito relacionadas com o tipo do seu planejamento. Se ele é um planejamento Uhum. simplesmente puramente ortodôntico, para deixar ali o paciente com uma melhor oclusão, né, uma oclusão balanceada, se aquele planejamento ele envolve ou não tratamento de reabilitação protética, né, ou se simplesmente você está ali fechando os espaços, porque para entrar em classe 1, classe 1 de molares, classe 1 de caninos, por exemplo. Uhum. É interessante quando a gente não tem muita. Olha assim, a placa e fala assim, será que realmente distaliza? E um dos movimentos mais previsíveis de Invisalign é a distalização. É fantástico, né? Eu acho que só começa a ir muito pra frente, que aí você tem uma tendência de perder a ancoragem, que você tem que ter um controle muito bom nesse momento, né? Senão você acaba perdendo a ancoragem. Mas ele é sensacional. E normalmente nesses casos, você usa algum dispositivo auxiliar para mesializar? Ou só Então, é plástico? assim, tudo é assim, eu acredito bastante na força que o plástico do alinhador ele tem sobre a movimentação do dente. Então, Uhum. assim, a maioria dos cursos que a gente ouve, né, de Invisalign é o seguinte, o que movimenta o dente é o plástico, é o Uhum. alinhador, né? Qualquer coisa que a gente coloque como acessório, ele está ali só para ajudar o plástico. Então, Uhum. basicamente, assim, o que você tem que ver quando você vai fazer uma mesialização, uma distalização? O quanto tem de plástico em volta desse dente. Né? Então, basicamente, se você tem um espaço, um dente, né, que ele está isolado ali no espaço, você tem espaço na mesial, um espaço na distal, o plástico ele consegue agarrar esse dente, né, muito bem. O que acontece? Essa movimentação ela é uma movimentação menos crítica. Né? Então, você tem Uhum. o plástico agarrando na mesial, agarrando na distal, na vestibular e na lingual. Então, essa movimentação torna-se um pouco mais previsível. Claro que nessa movimentação a gente consegue colocar alguns acessórios. Né? Por exemplo, attachments, né, de movimentação para colocar, ajudar na angulação do dente que pode acontecer durante a movimentação. Attachments otimizados de raízes, né, para que o dente venha em corpo. Então, todos esses acessórios que a gente prevê na movimentação, né, podem ser colocados, a princípio, né, pelo ortodontista, né, e a partir dali, o que acontece? Você consegue ter uma movimentação mais previsível. Então, algumas movimentações, né, quando você planeja no seu CleanCheck, elas já vêm, algumas delas já vêm até com avisos, né? Nossa, a movimentação é uma movimentação difícil, movimentação de 3, 4 Uhum. milímetros de mesialização e distalização. Quando você vê esses alertas no seu CleanCheck, por exemplo, né, e você já vê que tem 3 ou 4 milímetros, você já sabe que vai ser uma movimentação difícil, né, você fica atento aos attachments, se tem espaço, né, entre a mesial e a distal, se, por exemplo, se você fez uma previsão de, vou usar elásticos, não vou usar elásticos, você pediu um recorte para botão, por exemplo, né, você vai Uhum. ancorar em qual dente? Vou ancorar no canino superior, do lado do arco oposto? Não, eu vou ancorar esse elástico no canino, vou pedir um recorte para botão no canino inferior e vou usar um elástico no próprio dente. Não, essa é uma movimentação difícil, eu vou fazer uma ancoragem com mini implante. Então, na verdade, tudo isso daí vai depender de algumas coisas que você vai planejar antes do tratamento. Mas se você vê Uhum. que é um paciente difícil, que vai ser difícil de usar elástico, que vai ser difícil de colaborar com o uso de tratamento, do alinhador, que aí já vê que já vai dar problema durante o tratamento. Então Uhum. você pode prever já recortes para, por exemplo, para mini implante. Né? Você coloca um botão, vai instalar um mini implante. Então vai de acordo com o seu Com cada. planejamento que você sente do paciente também, da colaboração do seu paciente. Porque quando a gente fala em alinhadores, a colaboração ela está basicamente atrelada ao sucesso do tratamento. Né? Então, tem alguns meios de a gente tirar, entre aspas, um pouco dessa colaboração do paciente ou ter o tratamento um pouco mais na nossa mão. Né? Uhum. Mas sempre pensando ali na ancoragem como fonte de sucesso para uma mesialização, uma digitalização. Né? Legal.
Acho que duas dicas fundamentais para quem quer se imergir mais, entender mais Invisalign é a educação continuada e gastar tempo com clean check, né? Ter tempo ali de você realmente raciocinar, como você falou, com a sua ortodontia, com a sua base ortodôntica, porque na verdade é um alinhador. O resto todo vem da sua expertise, né, da sua experiência, bagagem clínica. Quando você vê um clean check, né? Eu não lembro quem foi, não sei se foi o André Ferreira que falou, né? Mas a maioria dos ortodontistas que falam sobre Sim, sim. planejamento, né? Foi ele Eles mesmo, falam lá no meeting. que você tem que pensar com o clean check, né? Como um sistema de forças, não como um resultado final do seu tratamento, né? Uhum. Então, quando você vê uma mesialização, né, posterior, por exemplo, você tem que ver ali que o segmento posterior, anterior, ele vai sofrer uma força contrária no mesmo sentido, no sentidos opostos, né? Então, você tem que pensar que o segmento anterior está sujeito também a uma distalização, né? Uma lingualização, caso tenha uma mesialização de posteriores, por exemplo. Então, você tem que Sim. pensar ali no clean check como um sistema de forças, né? E a partir daí você vai usar o seu conhecimento ortodôntico, né, para definir qual tipo de ancoragem, que era uma ancoragem Uhum. média, uma ancoragem total, né? Ou então, não, eu quero que mesialize também o segmento anterior, né? Quero que distalize. Então, se for bom para isso, então você vai controlando de acordo com o que você planejou ortodonticamente, com você consegue enxergar o sistema de forças, né? Legal. Pessoal, eu vou limpar aqui a tela para aparecer melhor, mas mandem perguntas, depois a gente com o tempo a gente responde, tá? Entre uma pergunta e outra, fiquem à vontade de mandar as perguntinhas depois. Vamos para a segunda pergunta, Felipe. Conta pra gente quais são os modos de distalização com o Invisalign. Então, o Invisalign, basicamente, tem os padrões da Align, né? Que, inclusive, nos últimos 2 meses, mudou um pouquinho, né? Eu gosto muito do padrão deles, né? Que é o padrão de distalização sequencial em V. Uhum. Né? Então, ele vai distalizando o dente a dente, né? E ele movimenta, em média, 2 dentes, né? De uma vez só. Então, por exemplo, vou distalizar o segundo molar, né? Quando ele chegou na metade do movimento que ele precisa ser distalizado, o primeiro molar ele já começa a movimentar. O que mudou no padrão hoje? Né? Eles estão tentando não, tem as pesquisas deles, né, que dizem que dá para agilizar essa distalização fazendo uma distalização sequencial de 3 dentes ao mesmo tempo. Aí tá uma coisa que tem que se pensar bastante a respeito disso. Né? Então, assim, por que acontece? A distalização com alinhador, né, você tem que pensar em tempo de troca de alinhador, colaboração do paciente, né, a biologia da movimentação, né? Então, assim, se você está seguindo o padrão biológico do paciente, você está se mantendo nisso. Então, assim, e quando você pede o padrão de distalização, né, não tem como você mudar. Então, você Uhum. vai seguir esse padrão até o final do tratamento. Uhum. Então, basicamente, né, se você está pensando em tratar o paciente com trocas, períodos de troca menores, né, eu acho prudente nesses casos, né, ou você usar mecânicas auxiliares, ou você fazer um estagiamento diferente, né, aumentando aí o tempo de total de distalização e aumentando o tempo de troca entre os alinhadores. Né? Então, basicamente, né, esse período aí de distalização é importante. Né? Porque se você não distalizou completamente os molares, né, e você tem que fazer um canino em classe 1, por exemplo, colocar um canino em classe 1, você não vai conseguir nunca, porque o molar distalizou eficientemente. Então, essa distalização sequencial, né, eu sempre peço distalização sequencial, né, só que eu regulo essa distalização sequencial. Né, faço estagiamento diferente, às vezes, né, para pacientes que têm pacientes mais idosos, por exemplo, né, pacientes que precisam ou tem problema periodontal, você diminui ali a velocidade do estagiamento. Ah, não, Uhum.
lugar de fazer o padrão align, você pede lá no seu CleanCheck. Quero fazer uma movimentação dente a dente, só movimentar um dente por vez, né? Ou então você entra em pacientes mais jovens, por exemplo, com período de trocas de 10 dias, 7 dias, e pede para usar um elástico muito bem, né? Você distaliza ancorando muito bem. Ou então você pode ajudar a fazer a distalização com mini implante, né? Com uma ancoragem. Né? Tudo isso daí vai aumentar a eficiência da sua distalização ou da mesialização. Válido para mesialização e distalização também. Então, assim, com o Invisalign, você tem que tomar cuidado, basicamente, né, no planejamento, se não tem o terceiro molar ali, né, que vai dificultar. Então, assim, isso é o ortodontista, né? A Line, ela não vai falar para você que tem um terceiro molar ali, que você vai ter que distalizar. Então, basicamente, meus tratamentos ortodônticos, quando eu sei que eu vou ter uma distalização, obrigatório distração de terceiro molar. Um para criar espaço e outro para não impactar ou dificultar a movimentação. Né? Então, essa distalização feita com alinhadores, ela é muito, muito eficiente. Quando você vê ali que no CleanCheck tem 2, 3 milímetros aberto de distalização, você vai ver ali na boca do paciente que tem 2, 3 milímetros. O paciente usou direitinho, então ela é muito eficiente. Né? Então essa parte do alinhador, que você pode fazer é basicamente ajudar, né, o seu tratamento junto com o alinhador. Né? Eu ia falar 2 fatores desse tema. Uma é o siso, terceiros molares, para a gente extrair antes de começar a distalização, né? É algo legal, um protocolo legal. E outro que, como às vezes a movimentação do paciente ela é muito na posterior, isso é um fator que não é muito... o paciente desmotiva muito rápido, não é? Depois de 40 placas, eles ficam já esgotados. Então, também é algo legal para falar com os pacientes, porque, por exemplo, se você começa com uma mecânica de distalização e não tem mudança na anterior, isso é um fator que às vezes incomoda ele, porque começa a impactar alimento, né, para alimentação. Pelo menos a minha experiência clínica com isso é importante falar. Então, assim, se você tem alguma coisa que você pode abordar, comunicar com o paciente sobre isso, eu acho importante, porque isso pode ser um fator que gera a não motivação dele, né? E a gente precisa 100% da colaboração dos pacientes. O que você acha desse ponto? Então, assim, eu sofri bastante com essa parte de começar a movimentação de trás para frente, né? O paciente, vou começar, você vai ver nada, você vai me xingar, vai ter um problema aí de impacto alimentar. Alguns casos, basicamente, o que eu tenho feito, tá? Lá na clínica, a gente tem muitos casos de preparo para estética, né? Você quer fazer ali uma reabilitação, né, de estética e você precisa... o paciente veio para isso, não sabe se vai precisar de Invisalign ou não, né? Então, basicamente, você meio que frustra o seu paciente, né? Sem querer, por causa de um planejamento. Então, assim, o que eu tento fazer com esses planejamentos, né, que a queixa principal é a estética e não é a função, né, eu tento ao máximo otimizar o tratamento para que a queixa estética seja resolvida junto com o problema funcional, né, mesmo que o paciente não tenha essa queixa funcional. Então, por exemplo, né, se eu já converso com o paciente, eu falo, você vai querer fazer o menos tempo possível de tratamento, né? Então, basicamente, você vai ter que ser o melhor paciente, vai ter que ser o paciente mais colaborador possível, porque você vai ter que usar elástico, você vai usar mini implante, porque às vezes eu faço às vezes um alinhamento anterior junto com uma estalização posterior. Então, basicamente, aquele incisivo lateral que está girovertido, ou então eu já tento arrumar a parte anterior junto com a posterior. Isso é perigoso porque você pode perder, né, ancoragem, vestibular da dente, expansão. Então, basicamente, quando eu faço essas mudanças de planejamento, que, né, sai do planejamento convencional para um planejamento mais específico, né, que eu tentei resolver o máximo de coisas possível, né, além do que eu estou extrapolando os limites, às vezes, do alinhador, né, e do tratamento ortodôntico, então eu uso muito mecânicas auxiliares. Por exemplo, se eu quero vestibularizar, aliás, alinhar a dente anterior sem vestibularizar, às vezes eu tenho que fazer uma expansão transversal com elástico. Às vezes eu tenho que aumentar o perímetro do arco junto com uma distalização. Então você vai lá e planeja, por exemplo, botões, por exemplo,
pela lingual dos superiores, né, e elástico elástico pela Pular. vestibular dos anteriores. Faz um elástico cruzado. Assim você consegue expandir mais a escada transversal, extrapolar Uhum. essa limite do alinhador de expansão para conseguir um alinhamento mais rápido do anterior também, né? Sem perder com uma vestibularização, por exemplo, de uma arcada Tá. inteira. Então, basicamente, né, você consegue usar recursos, mas você acaba cada vez mais dependendo desses recursos auxiliares. Mas Uhum. funciona bem. Principalmente para aquelas pacientes, vou casar daqui 4 meses e você tem uma hospitalização de 50 alinhadores, por exemplo. Uhum. Né? Então você vai lá, alinha o anterior, faz uma leve expansão e toca o tratamento. Então isso daí você tem Legal. que estar junto com o paciente para fazer uma parceria, vamos dizer assim, né? Uhum. Você me E ajuda que eu te otimizar. ajudo também, né? Então, Sim. isso daí minimiza também um pouco a ansiedade do paciente, né? Uhum. E tudo depende do como tá ali a queixa do paciente também, né? O que você enxerga não é a mesma coisa que o paciente enxerga. Então, Exatamente. basicamente, aí você tem que ver se é possível também fazer a queixa do paciente no momento o mais rápido possível também. É talvez uma manobra de sair dessa questão, né, da distalização. A única preocupação que realmente eu tenho é de perder a ancoragem. Mas aí, como você falou, né, tem uma outra alternativa para isso. Ainda mais quando é reabilitação, né, Felipe? Quando vai fazer faceta, porque a vestibularização aumenta. Os pacientes que são meio classe 2, quando faz faceta, não é? Eles ficam com mais. Então, é um fator... E como você faz muita pré, né, reabilitação, é um assunto bem interessante a gente abordar essa que eu distalização. que eu mais faço é desinclinar a dente anterior, né, superior, né, tentar deixar o mais vertical possível, Legal. né, Para melhorar a estética. para melhorar. Né? Você E você usa trabalha. fixo também? Oi? Você usa fixo também? Só Hoje, em... hoje basicamente, né, os aparelhos fixos que eu tenho são casos que estão terminando. Né? Ah, tá. Dificilmente hoje eu faço, basicamente, inicio casos com Bract, né? Uhum. Lá na clínica a gente tenta fazer a maioria dos casos com alinhadores, né? Claro que tem Legal. pacientes que você sabe, não vai colaborar, não quer, ou por questão de valores e tudo mais, você acaba tentando outros recursos, mas Outros- hoje eu vou dizer que mais de 90, acho que 95% dos meus pacientes hoje são Invisalign, né, basicamente. A última live dessa sessão vai falar o Dr. Bruno. E o Bruno, ele fez o cara do molejo, o Anderson. E aí eu acho muito legal a ortodontia pré-reabilitação, como a dele, por exemplo, né? E você faz muita também lá com o Fred, né? E a ortodontia, ela casada com a reabilitação, ela é fantástica. Fica muito legal, né? Que a gente tem que casar, né, sempre, às vezes, a gente tem que planejar. Tem casos, Thalita, que a gente faz o planejamento ao contrário também, viu? Se a estética anterior está muito ruim, por exemplo, Uhum. né, muitas restaurações, né, dentes, sei lá, Escurecido, comprometido. próteses comprometidas, né? Às vezes faz a reabilitação estética para depois fazer a ortodôntica. Né? O Uhum. Invisalign ele permite, né? E o paciente tem uma aceitação muito boa de fazer o Invisalign também para, mesmo que tenha corrigido a queixa estética e você vê a função, você consegue fazer o Que Invisalign legal. após uma reabilitação estética. E isso eu acho bacana. Você não É. precisa reabilitar esteticamente e depois colar um monte de aparelho fixo ali para Uhum. o paciente querer te matar depois. Né? Pois é. É, isso é muito bom, né? Porque a gente consegue controlar o movimento. Muito bom. É assim, um caminho sem volta. Invisalign você tem que fazer. Eu falo que o ortodontista atual, ele tem que fazer. Por mais que você trabalhe com outros sistemas de alinhadores, tem que ter Invisalign, tem que fazer. Conta pra gente, Felipe, quais são os métodos de ancoragem para distalização e mesialização com o Invisalign? Então, basicamente, né, o alinhador, né, eu acho que para ancoragem, né, por si só, ele funciona muito bem. O Uhum. alinhador, somente o alinhador, né, a técnica de Invisalign, com a Invisalign, basicamente te deixa um pouco mais tranquilo, né, um pouco diferente da questão do bracket. Então, o próprio alinhador,
não sei se o pessoal conhece a Ten-Two, né? As técnicas de outras técnicas de bracket, mas ele funciona como se fosse isso, né? Ele ancora muito nos dentes que não estão movimentando, né? Então, se você tem que fazer uma perda de ancoragem ou então uma pequena movimentação de mesialização e distalização, a ancoragem não precisa, às vezes não precisa nem ter ancoragem auxiliar, né? Legal. Então, a ancoragem mesmo, ela serve para movimentos que eu considero de médio a complexo, né? Então, quando você tem uma ancoragem ali, né, com elásticos, né, que você tem que fazer uma mesialização, né, de molares inferiores, por exemplo, seria interessante usar o máximo de ancoragem que você possa ter, né, durante o tratamento. Então, elásticos é importante, né? Acho que 80% dos meus tratamentos com Invisalign, eles têm previsão para elástico. Pode ser que eu use, pode ser que eu não use também, mas ele tem ali no meu tratamento uma previsão para elástico, né? Porque o que eu tento menos fazer é tentar mexer no alinhador depois que ele está pronto. Fazer recortes extras, pontos para gancho. Então, basicamente, eu tento já mandar bem pronto, né? Então, já planeja. Se vai usar ou não, né? É outra história. Então, assim, então eu tento ao máximo, né, usar a previsibilidade ali do alinhador. Então, só que a diferença é que no planejamento eu vou colocar recorte para elásticos em caninos ou em pré-molares, nos molares, caso eu precise dessa ancoragem, né? E, por exemplo, se eu sei que eu vou precisar de mini implante já de cara, eu já planejo ali no meu tratamento. Agora, quanto às técnicas de ancoragem, né, tem um monte. Todas essas técnicas de ancoragem, né, de mini implante, eu já trouxe lá da bagagem do bracket, né? Implante no ICC, no shelf mandibular, né, implante interradicular, né? Então, todos esses mini implantes, né, eles vão servir para ajudar na movimentação do alinhador, né? Para ajudar a manter o dente dentro do casulo do alinhador, né? Então, esses movimentos aí, eles tornam-se mais previsíveis ainda, né? Ou então você tem um controle um pouco mais na sua mão. Então, basicamente, as técnicas que eu uso com alinhador é elástico, parte de mini implante e estagiamento, mudança de estagiamento. Né? São Então, as três formas que são três formas que eu me sinto mais seguro para melhorar essa ancoragem. Né? Estagiamento, você faz, às vezes demora um pouco mais o tratamento, né? Mas você consegue fazer um movimento um pouco mais devagar também, né? Explorando em mais dentes, por exemplo, ou menos dentes. Então, essa questão da ancoragem, ela é importantíssima. Você planeja... Eu falo que tem que ser o planejamento da movimentação ortodôntica, o clean check e o planejamento só de ancoragem, né? Que é o que você vai precisar ali no planejamento. Legal. Não sei se você tem alguma coisa para mostrar, que você tinha falado alguma coisa disso. Se quiser mostrar, você tem. Então, eu fiz eu separei alguns clean checks aqui, né, que eu vou tentar filmar a tela com o celular aqui para a gente ver algumas movimentações, né? Aí eu vou tentando explicar mais ou menos o que foi a ideia de cada um deles, para vocês verem, né? Quem não está acostumado ali, o que a gente enxerga, né? Quando você está fazendo um planejamento ortodôntico. Né? Então, tem casos, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês que foram casos relativamente simples, que eu não precisei, claro, devido à situação do paciente, que era um paciente que nem morava no Brasil, né? Eu fiz um planejamento sem attachment, por exemplo. Né? Eu confiei só na questão do plástico. Então, fiz um mix de alguns aí para poder mostrar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Dá para virar a tela, eu acho. Eu vou virar a câmera, eu vou virar. Isso. Deixa eu só mostrar aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui. Então, esse caso aqui, né, o paciente era um caso de reabilitação posterior, né? Então, o paciente ele não tinha os dentes molares, mas tinha espaçamento entre pré-molares. Né? Você vê aqui que tem espaço
entre lateral e canino, tem entre o canino e os premolares. E tecnicamente aqui tá uma bagunça e tem alguns attachments, mas tem, olha só que legal. Eu previ elástico, então aqui botão, O recorte. recorte para gancho dos dois lados, né? Attachments. Eu tento, assim, nesses casos que tem rotação junto com mesialização, eu tento mexer o mínimo possível na questão dos attachments otimizados, né? Que não é só a questão do formato do attachment em si, mas dentro do casolinho lá do dente, né? Ali no alinhador, tem o attachment otimizado, ele também modifica o plástico em volta. Então, o plástico ele não está agarrado 100% no alinhador. Então, isso que é importante você ver, que às vezes se você muda para um attachment convencional, você perde isso no seu de tecnologia no seu alinhador. Então, às vezes, o dente você perde alguma zona de pressão. Não é só o attachment, isso é importante, entendeu? Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo, eu quero uma perda de ancoragem anterior e uma mesialização posterior. Olha que bacana isso daqui. Então, você usa não precisa de mini implante nesse caso. Só uma ancoragem com elástico e os attachments já são suficientes. Então, você vê ali que tem uma perda de ancoragem, né, uma distalização dos superiores, né, dos inferiores, e uma mesialização dos dentes premolares inferiores. Então, olha só. Então, você vê dente girando, você vê dente fechando espaço. Então, para fechar espaço, o alinhador é muito bom. Quando o alinhador está aqui nessa região, né, e você tem aqui basicamente na metade do caminho aqui do alinhador, você tem plástico abraçando o alinhador na mesial e na distal. Então, isso daí, por si só, já é uma baita de uma pressão sobre o dente que vai fazer o plástico agarrar o dente e literalmente pegar o dente e arrastar o dente, né? Fazendo a mesialização, né? Então, esses casos assim você usa, né? Claro, que tem o meu elásticozinho ali, né? Mas esse caso eu estou tratando, está praticamente tratado, não está finalizado, mas ele basicamente eu fiz o tratamento inteiro sem elástico. Só coloquei, mas eu tá ali para fazer a nossa. Quantos alinhadores nesse caso você usou? Esse caso aqui foram 40 alinhadores. Ah, tá. Né? Eu fiz uma movimentação, não fiz uma movimentação extremamente rápida. É um tratamento que o paciente estava em controle periodontal também. Então, basicamente, a gente fez isso. Bom, esse caso aqui é um caso diferente. Ó. Esse caso aqui, ele é um caso que eu tenho que... Tá vendo? Agora esse aqui tem uns attachments convencionais. Ó. Então, esse caso aqui, o que ele precisava, basicamente? Né? A gente tinha aqui um dente que eu tive que fazer um implante, e aqui do lado direito, preparar o espaço para que fizesse também um outro implante. Então, basicamente, esses attachments aqui, eu gosto muito deles, para quê? Para manter a movimentação em corpo, né? Então, como eu sabia que ia precisar de um implante ali entre dentes, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer essa raiz tá paralela também. Não adianta a coroa estar com o espaço só, o espaço protético e a raiz do dente mesializada, né? Ou inclinada. Então, o dente ele tem que vir em corpo. Então, basicamente, ó, esse attachment ele vai ajudar o dente a vir em corpo, tá? Legal. Então, como eu tenho também espaço do dente na mesial, na distal, para o plástico entrar ali e agarrar o dente, e mais um attachment para manter essa raiz aí sempre vertical, né? Para que ela não termine inclinada, né? É importante esse planejamento desses attachments aqui. Esses attachments aqui no pré-molar, no segundo pré-molar e no molar, por exemplo, né? Eles servem para ajudar na retenção do alinhador, né? E a angulação do giro dos dentes. Então, basicamente, ele vai ajudar a girar a dente também, por exemplo, ó, e vai manter o dente ancorado ali, ó. Ancoragem também. Para que o dente ali naquela região tenha bastante
plástico no alinhador para não ocorrer nenhuma... Aqui, basicamente, eu tive que manter só espaço, tá vendo? Então, Legal. ó, outro caso aqui. Esse caso aqui é um caso bem legal. Porque, por exemplo, ó, o paciente estava com os dentes basicamente todos encaixados anteriores aqui, e eu precisava fazer uma mesialização do segmento posterior. Esse caso aqui, estou tratando à distância o paciente. Isso é uma coisa que eu consigo fazer. A paciente, ela veio, fez o planejamento todo aqui, e ela falou, ó, vou mudar para os Estados Unidos. E ela não queria tratar com nenhum dentista lá. E eu falei, nossa, ferrou, vou ter que precisar de ataque, vou precisar de um monte de coisa, não vou ter como instalar. E aí eu fiz um planejamento, né? Até que tá sendo rápido o planejamento dela. Então eu tenho apinhamento, né? Aqui para resolver, e esse fechamento de espaço aqui. Então, olha só, esse caso a gente fez na parte inferior, né, com 23 alinhadores só. Nossa, então, que rápido. Fechamento de espaço ele é muito rápido, né, o Invisalign. Então, basicamente, você vai ver plástico entrando na mesial e na distal do dente, tá vendo? Sempre. Até ele finalizar, e aí aí você só basicamente movimenta o segundo molar depois, né? Então, a vantagem do dente, né, do último dente, né, você tem que estar bem... Isso é uma dica clínica. Ó. Gente, tem que estar muito bem escaneado a distal do segundo molar. Porque ali o dente, ele não pode terminar com o alinhador só entrando um pouquinho na oclusal do dente, na distal. Ele tem que estar abraçando mesmo o dente. Se o alinhador está sendo... se o alinhador está envolvendo todo o dente, né? Essa é a chave do sucesso nesses casos aqui. Né? Então, então, basicamente, aí eu tive que fazer sem attachment, aí eu tive que fazer power reads. Então, tentei o máximo de não colocar nada para o paciente aqui. Né? Mas... Esse recorte para botão, Felipe, não tira a velocidade ou então a vestimenta do dente para ele melhorar a movimentação? Tira. Entendeu? Tira. Pergunta, né? Com certeza tira. É menos plástico abraçando o dente. Então, assim, só que aí você tem que planejar o quê? Nesse caso aqui, na verdade, eu devia ter, na verdade, colocado um recorte de gancho nesse molar. Porque aí o paciente não precisava nem do botão colado ali. Então, assim, só que aí você tem que medir o que você prefere, né? Se você quer mais plástico ou se você quer um auxílio com elástico. Tá. Na verdade, o que eu previ, né? Por que eu coloquei esse botão aqui? Na verdade, né? No final do tratamento, se eu precisar de alguma intercuspidação, que seja, né? No final do tratamento, quando ela voltar para cá, eu consigo fazer esse botão, entendeu? Então, basicamente, os recortes para botões nos alinhadores, né? Não é só a função de mesialização e digitalização também, né? Tem a questão da intercuspidação, de fechar uma possível mordida aberta posterior, né? Um engrenamento melhor. Comum, né? Então, basicamente, aí, né, você tem que prever várias coisas ao mesmo tempo, não é só uma mesialização, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum caso aqui legal. Ó, esse caso aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que a Michelle perguntou. Oi, Felipe. Obrigada Obrigada pela sua ótima aula. Qual o seu critério e sua preferência para escolher entre recorte para botão ou gancho na distalização? Ótima pergunta. Isso daí, essa mesma pergunta que a Ani está fazendo, né, eu fiz para diversos dentistas, para diversos, assim. E, assim, não é só para uma questão de preferência, na verdade. Cada um resolve de um jeito. Eu cheguei a essa conclusão, assim, basicamente, né, eu mudo a minha preferência de gancho para botão, basicamente, quando hoje, né, antigamente eu fazia recorte no canino para evitar colar botão no canino para questão estética, né, e botão no molar, porque eu acredito que o botão no molar ele distorce menos o alinhador na hora da colocação do elástico. Só que tem dentistas, né,
que basicamente usam só recortes para gancho ou só botões, né? Então, assim, a diferença basicamente para mim, né, não é só, não é uma questão só de mecânica que você tem que pensar, é uma questão estética, né? Se vai ter um botão no canino ou não, se você vai precisar de um botão, por exemplo, só para uma questão de segurança para você, de uma questão de ancoragem, caso que você vai precisar de ancoragem relativa, e aí você talvez nem precise dessa ancoragem, no final das contas, aí você pode colocar um gancho, que aí não vai atrapalhar o paciente, com aquele botão colado, mesmo que seja no molar, né? E na questão de movimentação, né, eu já vi diversos casos, né, de vários dentistas que usam botão e elástico, e no final das contas dá a mesma coisa, né? Uhum. Já vi casos incríveis com recortes de molares, e em casos incríveis com botão. Eu, particularmente, eu passei por um momento de transição, né? Então, antes eu colava muito mais botões, né? E hoje eu colo não, eu planejo os ganchos, né? Então, se é para questão de ancoragem, eu acho que é uma questão de gancho ou de recorte para botão é a mesma coisa, nesse caso. Agora, para intercuspidação, aí sim eu acho que o botão ele tem uma grande vantagem. Os ganchos que você são os power arms, né? Não, os ganchos são os recortes, são os recortes são os recortes para elásticos. Os power arms são é outra coisa. Então, O power arm é mais eu particularmente assim, o power arm, ele é um recurso que existe no alinhador, no Invisalign, porém eu não uso power arms. Eu não tenho uma casuística com power arms, e eu resolvo com o que o Power Arm faz, só que de métodos diferentes. Uhum. Então, por exemplo, eu prefiro fazer um estagiamento maior para desinclinar o molar, por exemplo, né, para angular o molar, do que colocar attachments, né, e até os botões às vezes eu faço recorte no alinhador, então para colar ali um botão, do que propriamente fazer um Power Arm. Porque o Power Arms, assim, ele quebra muito durante o tratamento, né? E dificulta bastante ali, machuca, né, o paciente, né? Então, particularmente, eu não uso Power Arms. Eu prefiro fazer um attachment, prefiro ir devagar com a movimentação, prefiro abrir espaço na mesial e na distal, por exemplo, para fazer essa movimentação, né? Então, essa casuística aí com Power Arms eu não tenho. Eu tenho experiência com Power Arm, eu gosto, mas realmente tem que fazer um desenho para que não machuque a bochecha do paciente. E para quem não chegou agora, Power Arm na verdade é um ganchinho que a gente faz, que a gente cola na base, na cervical do dente, para facilitar ou otimizar a movimentação, né? De mecânicas de deslize, né? Pra gente fechar, Felipe, que o tempo tá passando aqui voando, a gente tem 6 minutinhos. Conta pra gente, né? A gente recebeu a Grazi, que ela falou de First, e ela compartilhou um pouquinho das preferências clínicas dela do CleanCheck. Fala pra gente quais são as dicas que você tem pra gente nos ajustes de CleanCheck para mesialização e distalização. Conta pra gente. Então, as dicas no CleanCheck, basicamente, algumas já fui falando aqui durante a live. Mas, assim, estagiamento é importante, né? Você pedir para o técnico ir mais devagar ou trazer um dente por vez, né, é importante nesses casos, né? Por mais que demore um pouco mais, por mais que tenham mais alinhadores, é importante, né? A escolha do attachment correto para fazer a movimentação, para que não angule, para que a coroa não incline, a raiz fique, né? Então, esses attachments otimizados de raízes também são bons para isso, ou então attachments convencionais, caso você tenha uma movimentação pequena. A questão do estagiamento novo, eu acho que quanto mais dentes, eu acho que pior é isso. Então, assim, nesse ponto, eu vou pelo caminho mais seguro que eu tenho, né? Outra coisa que você tem que prestar atenção é se o movimento contrário favorece a sua perda de ancoragem ou resistência à ancoragem, né? Que é importante. E o principal que eu acredito muito nessa questão do plástico agarrando o dente.
Então, basicamente, quando você pede lá para o seu técnico, pede para fazer uma movimentação com plástico na mesial e na distal do dente. Então, você pede para abrir espaço, isso vale para incisivo lateral, abra espaço na mesial e do distal do dente, X, do 36. E aí faça a movimentação devagar, ou faça a movimentação mais lenta. Né? Você faz o estagiamento ali. Então, você pede para o seu técnico colocar plástico ali na mesial e na distal do dente, né? Que abrace, né? E isso daí, acho que são as dicas que você pode fazer ali quando você digita os comentários, né? Então, e ver se aquele attachment, que aí é um outro negócio, a hierarquização dos attachments. Então, às vezes, o software reconheceu que um attachment de rotação ela é muito importante do que um attachment de controle de raiz, por exemplo. Putz, mas você está fechando espaço, é importante o controle da raiz. Então, você vai lá e muda o attachment. Então, vê se o attachment passa ali o mouse em cima lá do attachment e vê se é um attachment. Ah, mas eu não sei qual attachment que é. Está escrito, passa ali na frente do check. Se veio já da Invisalign, o técnico já colocou automaticamente, vê se é um attachment de rotação ou se, por exemplo, é um attachment, né, de controle de raiz. Então, isso é importante, você olhar no seu clean check. E se veio errado, você pede, por favor, trocar para um attachment de controle de raiz. Né? Então, isso é importante. Por isso que é bom, né? As duas coisas. Gaste tempo no clean check e invista na educação continuada para você cada dia melhorar mais, né? Ai, muito legal. Ô, Fê, conta pra gente no finalzinho aqui, que tem 1 minuto, quais são os efeitos colaterais da movimentação, né? Então, e você pode terminar, finalizar com a questão da motivação do paciente com as placas, porque com o tempo a gente percebe que pode ser que diminua. Conta pra gente. Então, a questão começar de trás para frente, né? A questão da motivação é importante, senão não vai ter sucesso no tratamento. Então, assim, eu acompanho meus pacientes muito de perto, né? Então, eu estou ali toda a consulta incentivando, mostrando, vai dar problema aqui, presta atenção nisso, se não acontecer isso, é porque você não está usando direito, então porque a movimentação está com algum problema. Então, eu sempre vejo meus pacientes frequentemente. Aquela história de 3 meses, 4 meses, até 2 meses, eu acho, às vezes, muito tempo para ver uma movimentação ortodôntica, principalmente em fase de tratamento. Tá? Então, você tem que estar sempre renovando ali os votos de compromisso do paciente com o tratamento. Né? Então, isso daí é importante para tá motivando o seu paciente. Isso que eu falei também da motivação de o paciente estar enxergando uma movimentação estética anterior também é importante para a colaboração do tratamento. Né? Ver aquele incisivo girando, ou então o apinhamento sendo diluído. Né? Então, isso daí no planejamento às vezes é importante a gente estar fazendo. Né? Quanto aos efeitos colaterais, né? Tem que ver isso daí. O efeito colateral de alinhador, eu falo que é mais você não preveu no planejamento do que você viu acontecendo. Né? Se você viu o que está acontecendo e foi previsto, eu acho que não é feito só um descuido. Né? Então, basicamente, né, o que pode acontecer numa mesilização, numa distalização, é achatamento de perfil, né? Uma ancoragem ou perda de tracking do dente, por exemplo. Né? Então, isso daí são efeitos bem complexos, né? Que perder tracking do alinhador numa distalização, numa movimentação, pode fazer refinamento de novo, que senão não vai fechar espaço. Né? E outra questão de inclinação de dente, né? Então, achatamento de perfil, né? Que é importantíssimo, né? Incisivos anteriores, né? Que é ainda mais por causa de retração dentária e tudo mais. Então, basicamente, tem que estar sempre atento a essas dicas aí né, de efeitos contrários ao seu planejamento. Né? Acho que a ortodontia a gente tem que pensar assim, né? Vai acabar nosso tempo. Quero te agradecer muito por compartilhar um pouquinho da sua experiência clínica com a gente, Felipe. Foi muito valioso. E dá vontade de ver mais aí. Né? A gente combina depois uma outra forma, talvez por outras plataformas, para que a gente faça uma aula legal aí. Mas agradeço bastante. Pessoal, siga ele lá. Quiser deixar um recadinho final para eles, a gente já vai acabar. Acho que tem 10 segundos. Tá bom, obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Thalita, também. Acho que a iniciativa foi perfeita. Acho que nesse ponto aí, tá todo mundo em casa.